Então, vamos lá. É tomada pela certeza desesperadora de que estava morto e não perceberam. Então, eu tenho aí, ó, de que estava morto, está sublinhado. E a banca, 2019, essa questão, gente, pedia a classificação, na verdade, perguntava como é que essa oração aí funciona, qual é a função exercida pelo termo em destaque. O termo em destaque é uma oração. Vocês estão vendo que é uma oração? De que estava morto? Bom, essa oração é substantiva, adjetiva ou adverbial, gente? Fala aí para mim. Adverbial ou Thay? Thay falou ali adverbial, não falou, Thay? Então, vamos lá, gente. Eu falei, mas confesso que eu ainda não sei diferenciar, não. Isso, gente. Certeza disso, né, Patrícia? Ah, certeza desesperadora. Substantiva. Disso. Ela é uma oração substantiva, gente. Olha só, aqui nessa questão tem uma coisa muito importante para conversar com vocês, que é o seguinte: se ela é substantiva, eu já vou eliminar a letra A, não é? Porque complemento nominal, objeto indireto, objeto direto e aposto são possibilidades da oração substantiva, não é? A oração substantiva pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. São 6 tipos de orações adjetivas. Adjunto adnominal não existe nas orações adjetivas, certo? Nas orações substantivas. Por que não existe? Porque, na verdade, adjunto adnominal é a função sintática desempenhada pela oração adjetiva. Então, preste atenção. Quando eu digo assim, ó, isso é bem importante, porque poderia aparecer uma oração adjetiva, não para você classificar, mas para você dizer qual é a função sintática que ela desempenha. E isso é bem importante, porque muita gente estuda a oração adjetiva, mas não se atenta para o fato de que ela desempenha uma função sintática de adjunto adnominal. Como que é adjunto adnominal? Se eu disser assim, ó, presta atenção. O aluno que estuda tem mais chances. Então, se eu tivesse isso aqui, gente, essa oração aqui é uma oração adjetiva. Todo mundo está vendo que ela é uma oração adjetiva? Tem alguém com alguma dificuldade para perceber que isso aqui é uma oração adjetiva? Ó, o aluno o qual estuda. Não é uma oração adjetiva? Está vendo, Bia? Tá? Se eu dissesse, gente, o aluno estudioso tem mais chance. Qual é a função sintática de estudioso? Olha, tem é o meu verbo. Estão vendo? O aluno estudioso é o meu sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Aluno é o núcleo. Estudioso, gente, não é um adjunto adnominal de aluno? É ou não é? É. Essa oração adjetiva aqui não está desempenhando exatamente a mesma função de estudioso? Ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mas por que ela é uma oração subordinada? Porque ela desempenha uma função sintática na oração, em relação à oração principal. Que função sintática é essa? As orações adjetivas desempenham a função sintática sempre de adjunto adnominal. Então, se aparecer uma oração adjetiva lá, e qual é a função sintática desempenhada pelo termo, pela oração em destaque? Ora, restritiva e explicativa não são funções sintáticas, certo? São sentidos que essa oração adjetiva agrega ao substantivo a que ela se refere. Ou seja, se você tiver
indicar a função sintática de uma oração adjetiva, a função sintática é de adjunto adnominal. E qual é a função sintática de uma oração adverbial? Adjunto adverbial. E aí esse adjunto adverbial vai ser com sentido de tempo, com sentido de causa, com sentido de concessão, de condição, mas é um adjunto. O que é uma oração adjetiva? É um adjunto adnominal oracional. E o que é uma oração adverbial? É um adjunto adverbial oracional. Uma oração substantiva, subjetiva, gente, não é um sujeito oracional? Não é? Então, uma oração adjetiva é um adjunto adnominal oracional. Fiquem atentos a isso, porque eu acho que as bancas estão enfeitando as formas de perguntar, e às vezes a gente treina muito um tipo de padrão, né, de pergunta-resposta, e diante de uma coisa um pouquinho diferente pode ficar confuso. Então, tenham sempre isso em mente, tá? Porque eu acho que numa situação de prova vocês não ficariam surpresos mais. Tudo bem? Entenderam isso que eu falei? Entendeu, Taionara? Sim. Difícil ver questão pedindo isso, né? Hã? Difícil ver questão pedindo isso, né? Normalmente a questão pede a classificação da oração, né? Mas aí eu vi que essa Fundatec colocou logo na letra A adjunta adnominal. Aí o aluno pode pensar assim, não tem oração que funciona como adjunta adnominal, tem oração que funciona como sujeito, como objeto direto, porque ele estuda isso nos substantivos. Né? Quando a gente vai estudar as adjetivas e as adverbiais, como elas desempenham só uma função sintática, eu não subclassifico mais pela função, eu subclassifico pelo sentido. O sentido é restritivo ou explicativo? E nas adverbiais, o sentido é temporal, o sentido é condicional, causal, consecutivo, e por aí vai, certo? E aí eu me esqueço de que essas orações também desempenham funções sintáticas. Que funções sintáticas? As adjetivas, função sintática de adjunto adnominal. Não é isso que elas fazem? Elas não fazem o papel do adjetivo? O papel do adjetivo não é esse? De adjetivar um nome, de vir junto de um nome? E a adverbial? Função sintática de adjunto adverbial. Tá? Show. Importante só, é uma coisa relativamente simples, mas que muitas vezes pode não estar óbvia para todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já sei que ela é substantiva, então ela não pode ser adjunto nominal, porque essa é uma função das orações adjetivas. E por que é que eu sei, Taionara, que ela é uma oração substantiva? Porque eu troquei por disso. Tá? Tudo bem, Bia? Ótimo. Então, eu vou aqui ver a quem que é tomada pela certeza. Gente, não sei, o sujeito não está aqui, eu poderia ir lá no texto, mas eu não tenho texto aqui para achar, tá? Isso aqui é uma voz passiva, estão vendo? Ó, analítica, é tomada. Pela certeza desesperadora, se classifica como? Eu não sei quem é o sujeito aqui, o sujeito está oculto, tá? Agente da passiva. Agente da passiva. Muito bem. Pela certeza, é agente da passiva. E me diz uma coisa, de que estava morto, completa qual palavra? É desesperadora? É desesperadora de que estava morto? Certeza. Complemento nominal, né? Certeza, gente. Ó, vou dizer um negócio para vocês, a palavrinha certeza. Tem umas palavrinhas que Medo, pedem certeza. medo, certeza, impressão. A gente usa muito impressão de que alguma coisa. Sempre a gente usa dúvida. Então, são palavras que pedem complemento nominal com muita frequência. Então, veja, de que estava morto, completa certeza. E certeza é nome. Portanto, isso aqui é complemento nominal. Letra B. Alguém errou aí? Me fala. Desesperador aí é adjunto, né? Desesperador é adjunto adnominal de certeza. É um E adjetivo, de que né? estava morto é complemento nominal de certeza. Pode crer. Veja, Roger, que se eu fosse transformar desesperadora em uma oração, ela seria uma oração adjetiva. Há uma certeza que desesperava. Sim. Sempre que eu vou transformar um adjunto adnominal em oração, eu vou gerar uma oração adjetiva.
Mas, tipo assim, você, depois de um certo tempo de estudo, você começa a entender a lógica, né? Tipo, a oração é adjetiva porque ela é um adjetivo, e ela é um adjetivo nominal por Aí, causa disso eu mesmo, né? acho que é essa a grande questão, né? Você só começa a tomar as rédeas mesmo do seu estudo em relação à língua portuguesa quando você entende essa lógica. É, Porque sim. se não entender essa lógica, o seu cérebro vai fazer o favor para você de esquecer tudo, porque se as coisas não fazem sentido, você não consegue guardar isso. Uhum. Né? Porque é uma coisa muito absurda. Você pensa, o negócio chama oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque Deus quis assim. Ai, gente, Deus tem mais coisa para querer. Me desculpe. Né? No mundo todo caótico, do jeito que a gente está vivendo, Deus tem mais coisa para fazer. Então, isso aqui, tudo isso obedece. E uma coisa importantíssima, gente, de perceber é o seguinte: que a lógica do período composto nada mais é do que a reprodução da lógica do período simples. Por isso eu insisto tanto, pessoal que está acompanhando as aulas de quinta-feira. Se você tem dúvida no período simples, tire as suas dúvidas do período simples, porque não dá para avançar de modo consistente no período composto se você não entende a lógica do período simples. Não dá. Né? Entender o período simples de verdade é condição fundamental para a compreensão do composto. Tá?